Boa tarde, eu sou a professora Marinalva. Estou de volta aqui com mais uma aula de matemática para vocês. Hoje a gente vai continuar revisando sobre os números, certo? De acordo com os números que a gente estudou e viu, né? Os algarismos a gente viu na última aula. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é ordem crescente e ordem decrescente, certo? Eu fiz para vocês aqui uma demonstração de o que seria uma ordem crescente e uma ordem decrescente. A ordem crescente é aquela ordem que os números apresentam-se do menor para o maior, né? Vocês estão vendo aqui, é como se fosse uma escadinha subindo. Então, a ordem crescente é o número do menor, é a sequência de números do menor para o maior, certo? E a ordem decrescente é como se a gente pegasse uma sequência de números do número maior e venha diminuindo até chegar ao número 1. Um exemplo de ordem decrescente que a gente usa muito é a contagem regressiva, né? Por exemplo, a passagem do ano. Quando chega na passagem do ano, todo mundo conta em ordem decrescente para a chegada do mais novo ano, né? Aí todo mundo conta do 10 até chegar ao 1. Quando chega no 1, que vira o 0, né? Que vem o 0, aí essa ordem representa um exemplo de ordem decrescente dos números. E nas atividades de vocês vão ver algumas situações em que a gente vai colocar para vocês resolverem em casa sequências de números, né? Na ordem crescente e na ordem decrescente. Então, não esqueçam que a ordem crescente é aquela ordem que os números apresentam-se sempre do menor para o maior. Aqui a gente fez, ó, a ordem crescente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, a ordem crescente já está dizendo, vai crescendo gradativamente. E decrescente, ela vai diminuindo, certo? Ela vai diminuindo, em vez de crescer, ela diminui gradativamente, certo? Também a gente vai falar um pouquinho sobre o número antecessor e o sucessor, certo? Vejam só, aqui eu fiz também um esqueminha para vocês. O antecessor é aquele número que ele vem antes do número que você colocar em questão, certo? Aqui eu coloquei alguns números que está de vermelho no meio: 2, 8, 10, 15, 19, 21 e 24, certo? Então, o antecessor quer dizer um número a menos. 2 menos 1, 1. Então, o antecessor de 2 é 1, porque antes do 2 vem o número 1. E o sucessor é o número 3, é o 2 mais 1, que no caso ficaria 3. O sucessor de 2 é 3. Número 8. O antecessor de 8, quem vem antes do 8, é 8 menos 1, que é 7. E o sucessor é 9, porque 8 mais 1 é igual a 9. Número 10. Número 10, o antecessor de 10, quem vem antes de 10, na sequência de números crescente, né? É o número 9. Então, 10 menos 1 é 9. Se você observar uma sequência de números, o 9 está antes do 10 e o 11 vem depois. Por isso, o 9 é o antecessor do 10 e o 11 é o sucessor. Número 15. Número 15 também tem o seu antecessor, que no caso aqui é 14, pois 15 menos 1 dá igual a 14. E 15 mais 1 dá igual a 16, certo? Então, o sucessor de 15 é 16. Número 19. Quem vem antes do 19 é o número 18. E quem vem depois do 19 é o número 20. Porém, 20 é o sucessor de 19. Número 21, que aqui nós temos quem vem antes do 21 é o número 20. E quem vem depois do 21 é o número 22. 22 é o sucessor de 21 e 20 é o antecessor, é o número que vem antes. A mesma coisa acontece com o número 24. 24, quem vem antes de 24, que é seu antecessor, é o número 23. E quem vem depois é o número 25, pois é o seu sucessor. E assim vocês podem fazer com qualquer número, certo? Observa ele numa reta, numa sequência, numa frequência de números, e vocês vão ver que cada número tem o seu antecessor e o seu sucessor. Vamos relembrar também como é que a gente escreve os números por extenso.
Eu trouxe também uma folhinha aqui para a gente se orientar, né, com uma lista dos números por extenso. E aqui a gente pode ver que o número por extenso nada mais é do que ele escrito com palavras, né? Aqui nós temos o número 0, que está a palavrinha na frente 0, que é o número 0 por extenso, escrito, né? E do 0 até o 1, escreve-se normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chegou no 11, escreve também a forma como se pronuncia. Ó, número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Chegou no número 20, 20 é uma dezena exata, né? Nós temos as dezenas que são exatas. São elas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, que representa uma centena. E aqui eu fiz também para vocês, para a gente ver como é que fica, certo? Só que como é que eu faço quando eu quiser escrever o número 21, 22, da mesma maneira que a gente pronuncia? Ó, número 20 aqui, ó. E aqui, ó, 21. Você coloca a palavrinha 20, o i e o 1 na frente. E assim você pode escrever todos os números. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, chega no 30. A mesma coisa vocês podem fazer com 30, certo? Aí temos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Certo? Então, eu espero que vocês tenham relembrado essa aulinha que vocês já tiveram, né? E que, com o passar do tempo, a gente fica um pouquinho meio esquecido. Por isso que eu tô aqui relembrando, para poder a gente começar com conteúdo novo para a semana, certo? Então, em breve eu gravarei mais uma aula de revisão para essa semana. E para a semana a gente vai começar a estudar os conteúdos novos, certo? Não esqueçam, ficam em casa, cuidem-se bem, mantenham as medidas de higiene, certo? Limpar a mão, lavar a mão muitas vezes ao dia, ter cuidado quando for tossir ou espirrar. E o principal de tudo, gente, é ficar em casa, certo? Até lá, eu desejo para vocês um bom final de dia, uma semana bem abençoada. Tchau, tchau.